Fala, João! Olá, tudo de bom para vocês? Que grande prazer estarmos juntos em mais um vídeo aqui no canal Fala João Guilherme, pedindo a sua colaboração para se inscrever no canal, deixar o seu like, fique à vontade aí também para hypar o vídeo, a ferramenta está aí, né, no vídeo, hypa, que o alcance dele aumenta. Pode comentar à vontade, dar o like, compartilhar o conteúdo dando crédito e sempre deixe a notificação ativada. Pessoal, olha aí, ó, Complexo Esportivo do Maracanã. A gente vê aqui o estádio Mário Filho, o ginásio do Maracanãzinho, aqui embaixo o Parque Aquático Júlio de Lamare e lá no fundo o antigo estádio de atletismo Célio de Barros. Tudo isso numa área privilegiada em termos de localização, de acesso na cidade do Rio de Janeiro, no início da Zona Norte, mas que leva o público com muita facilidade até aí. E este complexo do Maracanã é um tema que está em discussão, porque é o seguinte: o Maracanã, o estádio do Maracanã, ele é administrado através de uma licitação que foi feita pelo governo do estado do Rio de Janeiro, pela dupla Fla-Flu, por 20 anos. Ou seja, até 2044, um consórcio formado por Flamengo e Fluminense administrará o Maracanã. O Flamengo é majoritário, com 65%, e o Fluminense minoritário, com 35%. Só que é o seguinte, minha gente, o Maracanã, ainda não está definido isso, mas ele pode ser incluído numa lista de bens do estado do Rio de Janeiro que poderão ir a leilão para auxiliar no pagamento de uma dívida com a União, com o governo federal. E o valor estimado aí do Maracanã e de todo esse complexo em volta, em torno de 2 bilhões de reais, é uma estimativa. Essa medida, ela foi anunciada após uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça na última quarta-feira, lá atrás, né, na semana passada, dia 22. Né? Só que aí entram alguns detalhes importantes nessa história. Essa decisão de leiloar o Maracanã, ela ainda não está confirmada. Isso é um ponto muito importante. Não é definitiva, né? É uma possibilidade. Né? E a partir do momento que se levanta essa possibilidade, muita gente se pergunta, e aí? Como é que fica o consórcio Fla-Flu Serviços S.A. nessa história, né, já que é uma sociedade de propósito específico, SPE, constituída pelos dois clubes e que desde o ano passado administra o estádio. O contrato foi assinado em setembro de 2024 e o estádio ficará sob responsabilidade deles até 2044. Mas, se o Maracanã for a leilão, esse contrato deixará de existir. Caso isso aconteça, Flamengo e Fluminense teriam direito a receber 10% do valor total do contrato, o equivalente a cerca de 40 milhões de reais corrigidos, né, pela quebra de acordo, além de serem ressarcidos pelos valores já investidos no estádio, descontada uma depreciação do imóvel. Né? Flamengo e Fluminense, obviamente, que tem muito interesse no Maracanã. Né? O Fluminense e o Flamengo, juntos, né, poderiam entrar nessa disputa para a compra do estádio, ou até mesmo, né, o Flamengo sozinho e o Fluminense sozinho. Abre-se aí um leque de oportunidade muito grande. Né? O Fluminense e o Flamengo têm essa parceria estratégica, só que, né,
O Maracanã primeiro tem que ter o seu leilão confirmado. Uma coisa é certa, minha gente: o Maracanã deve muito ao Flamengo. Se não fosse o Flamengo bancar o estádio com a maior parte dos seus custos, desde 2017, o Maracanã, sinceramente, hoje estaria inteiramente abandonado. O Maracanã, ele tem vida por causa do Flamengo. Os jogos do Flamengo lotam o estádio. E o Flamengo, que é majoritário nesse consórcio, tem feito investimentos importantes e tem melhorado muito a qualidade do match day, do dia do jogo no Maracanã, e transformado o Maracanã numa grande fonte de receitas. O Flamengo, obviamente, está atento a toda essa situação e, claro, tem toda uma identificação e todo um processo que ele já domina no estádio em que ele frequenta desde a sua inauguração e que desde 2017 ele vem participando ativamente do seu dia a dia. Mas aí também se levanta uma outra questão. O Flamengo tem um terreno comprado no gasômetro para a construção do seu estádio. O Maracanã é do Estado. O estádio no gasômetro é um acordo feito com a prefeitura. E aí também entra um componente político. O que seria mais vantajoso? Construir um estádio do zero numa área que é problemática por causa do terreno, por causa das instalações ali da companhia de gás, que terão que ser retiradas, ou então aproveitar um Maracanã que já está pronto, com ajustes sendo feitos. Se custar 2 bilhões de reais, caso seja colocado à venda, o Maracanã seria até mesmo mais barato do que construir um novo estádio. Então, tudo isso precisa ser confirmado para se tomar as decisões. Mas o certo, minha gente, é que nós teremos novidades nesse assunto aí. O Maracanã, há muito tempo, se tornou um peso para o governo do estado do Rio de Janeiro. Tanto é que eles fizeram essa concessão, mantendo o controle, mas a administração está com a dupla Fla-Flu. Então, se o governo do estado puder, ele vai vender o Maracanã. E não tenha dúvida, o Flamengo é um candidatíssimo a comprá-lo. Já imaginaram o Maracanã do Flamengo? Mas pode ser também da dupla Fla-Flu, ou pode ser de outro dono. Resta saber se irá a leilão. Você acha o que é mais interessante? Comprar o Maracanã ou construir um estádio próprio? Vale informar o seguinte: esse assunto, como eu já disse aqui, foi colocado numa lista pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ, porém, ainda precisa ser aprovado pelo plenário da Casa. Então, isso vai à votação na ALERJ. E os membros terão que aprovar isso. Então, não tem nada definido, mas que a possibilidade de termos o leilão do Maracanã é real, ela é. Né? O Maracanã, o governo do estado gasta em média R$ 1 milhão em cada partida realizada no estádio. Né? O governo do estado paga ainda boa parte da manutenção do estado, né? Mas a dupla Fla-Flu e principalmente Flamengo tem uma participação muito grande nisso. Né? 20 milhões por ano, né, é o pagamento feito pela dupla Flamengo e Fluminense para ter, né, essa concessão até 2044. Agora, existem também detalhes importantes, gente. O futuro gestor do complexo, né, caso seja aprovado o leilão, ele deverá preservar o direito de uso exclusivo e sem ônus das tribunas de honra existentes no estádio do Maracanã e do ginásio do Maracanãzinho pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, o estado ele irá vender, mas ele vai manter os seus privilégios. Ou seja, a autonomia de quem comprar
ela não será completa. E aí, tudo isso tem que ser analisado também, né? Além disso, né, as tribunas, né, também deverão estar disponibilizadas para uso exclusivo e sem ônus do governo do estado do Rio de Janeiro, cerca de 7 camarotes no setor oeste do estádio, incluindo aí serviço de buffet, cota de 40 vagas de estacionamento, 200 ingressos no setor oeste inferior do estádio, em todos os jogos de futebol que venham a ser realizados, e 60 ingressos nos eventos realizados no ginásio do Maracanãzinho. É isso aí. E caso a Alerj autorize o leilão, né, a dupla Fla-Flu poderá participar através da sua atual concessionária ou de maneira isolada. Um leilão estará à disposição para todos os candidatos que preencherem os requisitos. E a dupla Fla-Flu se posiciona dessa forma e o Flamengo principalmente. Então, vamos aguardar. Agora, esse assunto vai ser muito interessante e vai dar o que falar ao longo do tempo. Perfeito? Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de todos vocês aqui em mais esse vídeo. Já pensou, hein? O Maracanã ser vendido? Quem será que vai comprar? Será que o Maracanã vai ser do Flamengo? Será que vale a pena construir o estádio novo? Ou investir aqui no Maraca, que já está prontinho e todo mundo está acostumado e adora o nosso templo sagrado do futebol? Quero saber a sua opinião nos comentários, deixe o seu like e, se quiser colaborar, tá aí o Pix para você fortalecer o nosso canal. Valeu, gente! Saudações rubro-negras!